tem outra história que eu queria saber, que eu vi só o título, que é Perdidos em Buenos Aires, que eu vi que você contou lá no Em Pé na Rede, foi isso? No Em Pé na Rede, Como é que foi essa história? Menina, a gente foi... Foi um negócio tão difícil esse dia. A gente queria fazer... O Igor Guimarães, ele sempre se mostra pobre, né? Antigamente, ele queria dizer que ele era pobre, não sei o que. A gente acreditou na pobreza dele, realmente. Eu, como era uma pessoa que eu tinha vindo de uma condição melhor... Eu fiquei assim, eu falei, nossa, coitado, Comovida. né? Comovida. Eu já tinha viajado bastante internacional e eu via que aquelas pessoas que estavam ali não tinham condição. E não tinha uma pessoa para dizer assim, uma pessoa com viagem, com carimbo no passaporte, para dizer assim, vamos, para dar, né, um up. Aí tava eu e o Paulo Vieira juntos, e aí eu falei pro Paulo, Paulo, vamos fazer uma surpresa pro Igor? Vamos fazer uma viagem internacional com ele, nem que seja para Buenos Aires. Aí ele falou, nossa, eu tenho um homem que vende passagem clandestina. Já começou aí. Começou aí. Você adiciona ele no Facebook, você adiciona ele, e o nome dele é Richard. Aí você adiciona ele e você pede a passagem. Eu falei, mas como assim passagem clandestina? A gente vai de ônibus clandestino, alguma coisa? Ele falou, não, a gente vai de avião, tudo certo. Mas é que ele compra milhas, e aí você compra as milhas dele. Eu falei, mas é mais barato? Ele compra milha mais barato? Como que é? Ele falou, nossa, não sei como funciona. Eu sei que fica mais barato. Eu falei, tá bom. Na minha cabeça, eu falei, isso aí é legal. Mas beleza, já que é mais barato, não tô em condição de dizer, vamos pela legalidade, né? Não tô com essa condição. Caraca, falei, vamos virar bandido. 200 conto a mais, velho. Mas aí, quem disse que a gente tinha? Entendi. Nossa, aí a gente pegou, aí a gente foi organizar pra ver quem ia, né? E a gente tinha um grupo chamado Lontra, que era o Igor que tinha botado esse nome mesmo. E nesse grupo estava eu, o Guto, meu ex, o Tiago Ventura, Tiago Carvalho, o Átila e o Paulo Vieira. Átila tinha... Enfim, eu não falei do sobrenome de ninguém, né? Mas enfim, estávamos nós 6. Aí a gente falou, beleza, vamos nós 6. Aí falei com os meninos, na verdade não tinha falado com o Tiago Ventura. A gente separou no grupo... e não tinha falado com o Ventura, porque o Ventura era amigo de muitas outras pessoas. Aí eu falei, o Ventura vai falar, né, pra alguém. Beleza. Aí eu sei que a gente foi gravar um negócio e aí a gente acabou soltando. Eu acabei soltando pro Ventura. Eu falei, nossa, Ventura, a gente vai... Ele falou, nossa, eu quero ir. Aí eu falei, não, tá bom, mas não pode dizer pra ninguém. Eu falei, mas já tá fechado. Ele falou, se eu não for, vou contar pra todo mundo. Eu falei, que filha da puta. Ele pegou. Desgraçado. Mas não era uma coisa tipo, você não pode ir. Não era. Era só que a gente não queria que o Igor não soubesse. E aí, o Ventura era muito amigo do Igor. Aí a gente pegou, tá bom, beleza. Então vamos, Ventura, mas não pode contar a ninguém, não sei o quê. Estávamos na casa do Ventura, um dia gravando esse negócio, e o Igor não tava. E aí decidimos comprar as passagens naquele dia com o tal do Richard de Passagens Clandestinas. Era o nome, né, do Facebook dele. E eu não percebi. Richard de Passagens Clandestinas. E aí, fomos comprar a passagem. Acho que dava R$250 e de volta. Meu Deus! Aí eu peguei, comprei as passagens, comprei a minha, do Paula, de todo mundo. Comprei de todo mundo e falei pro Igor. Aí a gente tinha que inventar uma história pro Igor pra ele poder viajar de avião. Como é que a gente ia levar ele pro aeroporto, né? Aí o Paulo mandou uma mensagem pro Igor e falou assim, Igor, a gente tá fazendo um evento beneficente aqui em Palmas e a gente queria saber se você topa fazer esse evento. A gente paga a passagem, paga a hospedagem, só que não tem cachê. Aí ele falou, topo. Aí beleza. Aí eu vou olhar. Eu, por acaso, fui olhar o clima-tempo de Buenos Aires. Quando eu olhei, tava tipo 4 graus. Era que mês isso? Era... Tipo, julho? Não, era tipo outubro. Tava uma friaca lá, assim, sabe? Tava tendo geada, tava tendo umas paradas assim, bem pesadas. Aí eu fui e falei assim, ó. Falei, olha... Eu falei, Paulo, a gente precisa falar alguma coisa pro Igor, porque ele precisa levar casaco. Como que a gente vai fazer? Aí a gente queria contar pra família dele, mas aí a gente não queria dar esse spoiler na família dele também. E aí a gente medo falou, de alguém dedurar, né? Até sem querer, mas... Exatamente. Aí eu peguei, fiz um cartaz desse show de Palmas, desse evento beneficente. Fiz cartaz, fiz tudo, coloquei as fotos da gente, do povo que ia. Enfim, mandei pra ele. Eu falei, Igor, tem outra coisa. Aí botei que o local seria nos Alpes Tocantinenses. Por isso que ia ser frio. Você meteu louco demais! Presta muita atenção. Alpes Tocantinenses. Alpes Tocantinenses.
Eu falei, Igor, tem que levar casaco, porque agora que eu tô vendo que é nos Alpes Tocantinenses e é muito frio Bem lá. Em cima da montanha, gélido. É muito frio. Então você precisa... Em Tocantins, é muito frio, Yas. O pessoal de Tocantins ouvindo isso com a cara de palhaço. Exatamente. Aí o Igor pega e falou, mas Arim, não é possível. Porque Palma, eu tô olhando aqui, Palma está 52 graus. Não é possível que esteja fazendo... Eu 4 falei, graus. mas não é em Palmas, é nos Alpes Tocantinenses. Ele falou, não existe. Eu estou procurando aqui no Google, não existe Alpes Tocantinenses. Eu falei, ó, bem, foi o Paulo que falou. Então, se o Paulo falou que é nos Alpes Tocantinenses, tem Alpes Tocantinenses. Pelo amor de Deus, leve casaco. Aí o Igor me leva um casaco daqueles Adidas, sabe? Aqueles bem fininho, que tem as listrinhas aqui do lado. Um casaquinho Corta-vento. bem mirrado. Aí fomos viajar. Chegamos no aeroporto. E aí eu falei, Igor, eu tenho uma surpresa pra você. Também eu precisava entregar antes de a gente passar pela Polícia Federal. Porque imagina se o cara da Polícia Federal fala, você tá indo pra onde? Ele fala, tô indo pra Palmas. O cara fazer, volta. Seria uma entrada totalmente diferente, né? Ele nunca tinha andado de avião. Ele nunca tinha nada. Saído do país. Nunca, nunca. Aí eu peguei e falei, você tá... E sempre lembrando, você tá com a sua identidade? Você tá com a sua identidade morrendo de medo, porque era tudo garoto. Esses meninos eram tudo muito novinho. Só precisa de uma coisa pra entrar em Buenos Aires. A sua identidade. Se você não levar, ferrou. Mas lógico, pra aparecer, eu saquei meu passaporte, né? Pra ele carimbar lá. É que nem álbum de figurinha de Copa. Eu tinha que colecionar todos os carimbos. Lei do engano, né? Hoje eu não tenho mais nenhum. Ainda? Tô com o visto vencido, vou até ter que renovar o visto. Daqui a pouco você vai renovar e a gente vai fazer várias viagens. Exatamente. Aí, pronto, aí a gente viajou. Aí o Átila Shinhei, que é um amigo nosso japonês, ele falou assim, gente, a gente ia voltar tipo dia 27, e ele falou, eu tenho que voltar dia 25. Ó, o Japamala. Exatamente. Átila Shinhei, você é um japamala. Ari, eu tô tentando levar a Yas pro stand-up, já falei que eu vou. Ela fez o callback agora maravilhoso. Era pra mim passarem o texto tudo antes, galera. A plateia, nesse momento, foi ao delírio com o Japamala. Exatamente. Um talento não revelado. Talento. Aí Átila Shinhei, aí pronto, fomos, aí eu falei pro Igor, no aeroporto, eu falei, Igor, a gente tem uma surpresa pra lhe fazer. O que é? A gente não tá indo pra Palmas. Aí ele parou, ele falou, a gente tá indo pra onde, Arim? Eu falei, a gente tá indo pra Buenos Aires. Ele ficou parado assim, começou uma viagem internacional. Aí eu falei, Ele falou, mas eu preciso falar com a minha família antes. Eu falei, não, fala. Ele falou, mas o passaporte. Ele começou a ficar muito nervoso. E aí eu falei, não precisa, só identidade. Enfim, embarcamos. E aí a gente teve que passar, nessa passagem clandestina, a gente passava 12 horas em Floripa. A gente embarcava de São Paulo até Florianópolis, e Florianópolis pegava outro avião. Enfim, era um negócio errado. Totalmente errado. Passamos 12 horas em Florianópolis. Chegamos em Florianópolis. Ventura querendo ir pra praia. Ventura e Átila querendo ir pra praia, pra ver mulher na praia. E eu quero ir pra praia. Que praia o quê, menino? Vamos ficar aqui no aeroporto. E daí eu sei que a gente conseguiu deixar os meninos tudo junto no aeroporto. Nossa, difícil a antia da viagem, viu? Porque tinha que juntar os meninos tudo. Aí sentei no café, a gente dei comida, né? Dei café, dei refrigerante pra eles ficarem tudo sentadinho lá. E a gente ficou rindo e embarcamos para Buenos Aires. Chegamos lá, tava um frio. E a porra do Igor não tinha levado um casaco. Aí os meninos emprestaram um casaco pra ele e a gente foi. Quando a gente chega lá, a gente tinha também, né, falado com ele sobre um hostel, que eu tinha pavor de hostel, porque eu nunca tinha ficado... Porque eu sempre gosto de dormir bem. E dormir com medo, eu morro de medo, né? Dormir com medo, que eu fico com medo de ser roubado o tempo todo. E acontece? E eu tenho não muito... Não sempre, mas acontece. Aí eu tenho muito medo desse negócio jovem, sabe? De viajar e todo mundo, com a mochila de qualquer jeito. Não. Eu trabalhei num hostel, depois eu conto. Eu fui recepcionista de um hostel, mas conta aí. É difícil. A gente pegou e ficamos rodando em Buenos Aires, sem lugar pra ficar. A gente chegou lá e ficamos andando ali na Florida, puxando as malas. 7 pessoas. A gente puxando as malas, todo mundo. Nossa, uma tristeza. O Igor falou, onde vocês me colocaram? Os caras da Florida, câmbio. Exatamente. Enchendo o saco. Nossa, aí a gente foi procurando, aí entramos no hotel, aí ficamos nesse hotel caríssimo, a gente tudo com pouco dinheiro, que a gente tinha trocado os pesos no aeroporto, e nunca se deve trocar no aeroporto, só que a pessoa rica não sabe. A pessoa rica troca no aeroporto, e era essa informação que eu tinha. Trocar no aeroporto, e não devia. Troca lá em banca de revista, que é muito mais barato. Aí... trocamos lá, a gente tudo sem dinheiro, com bem pouquinho peso. Menos eu, né, Cris? Tava com bastante peso. Tava com pesos argentinos. Exatamente. Hoje você vai com R$10,
Você compra uma casa. Exatamente. Não, mas é que a gente tira sarro porque a gente ficava fazendo piada uma com a outra, sempre do fight. Sei. E a gente foi pro México, e aí a gente saiu pra jantar lá. E aí quando a gente saiu pra jantar, eu falei assim, agora a Aline tá cheia de pesos mexicanos. Exato. Além dos pesos brasileiros, ela tá com pesos mexicanos agora. Foi bem isso mesmo. A gente ficava de fight o dia todinho, né? Aí pronto, aí a gente ficou lá, eu sei que, nossa, mais um aperreio. Aí a gente ficou nesse hotel. A gente ficou nesse hotel, e esse hotel caro, a gente ficou nele, não tinha café da manhã, a gente saiu tudo com fome. Aí encontramos um hostel, encontrei um hostel num Airbnb. Não Airbnb, era um site que tinha na época, No eu não lembro o Booking. que era. Era, mas nem era aplicativo ainda. Ah, tá. Aí encontrei esse daí, a gente foi pra lá. Menina, num lugar longe, perigoso. A gente entrou nesse hostel e aí pedimos um quarto grande pra poder caber nós 7. Então a gente pagou um quarto de 8 pra poder ficar nós 7. Aí ficamos nós 7 lá. Nossa, e só eu de mulher, os meninos tudo molecada, garotada, né? Os meninos tudo tinha 20 e pouquinhos anos, eu já tinha 34, 35, eu acho. E aí eu lá, e foi divertido. Só que aí a gente acordou pra tomar café da manhã, tinha pipoca no café da manhã. Eu falo, gente, esse povo é muito desconstruído, eu não gosto disso, pipoca com laranja. E tinha uns pedaços de pão, e o povo muito se divertindo, conversando, falando, nossa, eu não gosto disso. Olha, foi uma viagem engraçada, porque estávamos entre amigos, mas foi uma viagem Perrengue. muito perrengue. Eu dizendo que tinha um sorvete, e eu realmente, de uma vez que eu fui para Buenos Aires, tinha um sorvete que chamava La Vaca que Ri. E eu cheguei lá nesse sorvete La Vaca que Ri, falei, gente, é lá em Puerto Madeiro, vamos lá, é muito gostoso, tem uns pedaços de doce de leite. Aí levei todo mundo pra lá. Quem disse que existia? Aí todo mundo, o sorvete La Vaca que Ri. Eu falei, não existe, não tem aqui. Então, Eu onde você falei, viu isso? cara, eu tinha ido nessa sorveteria, eu juro por Cristo que eu tinha ido nessa sorveteria na época que eu ia pra Buenos Aires bastante, assim, que logo quando tinha muita promoção pra Buenos Aires, e aí, tipo, a Sim. gente ia passar o final de semana, eu, um casal de amigos e o meu marido. A gente ia bastante lá. E é gostoso pra caramba. É muito, a gente ia, tipo, jantar, e a gente saía na sexta da agência, saía na sexta e voltava na segunda de manhã direto pra agência. Porque é muito pertinho, né? Sim. Então, a gente ia bastante. Aí a gente ia nessa sorveteria. E aí, de repente, a sorveteria sumiu e ninguém falou. E ninguém... Não existia sorveteria aqui. Eu falei, gente, tinha uma sorveteria aqui, que era uma deles. Não tinha. E todo mundo ficou me zoando dessa história da La Vaca que Ri. A gente andou. Mas a gente andou, assim, meio-dia inteiro em Puerto Madeiro. Ia até lá e voltava, ia pro outro via os lado. barcos, né? via, Via, voltava. Enfim. A ponte de las Mujeres, vocês passaram? Passamos em todo canto. Olha, das mulheres, dos homens, de toda ponte Toda a gente ponte. passou. Meu Deus do céu, eu falava, a gente é perto da faculdade, a gente tinha faculdade lá, a gente encontrava a faculdade, eu procurava, não existia. E aí o Átila Chien, o Japamala, ele chegou e falou que tinha que voltar dia 25. Chega o dia 25. Colocamos o Átila num ônibus, pra ir, porque a gente não tinha dinheiro, num ônibus chamado Aeropuerto. Então esse ônibus vai pra onde? Pro aeroporto, né? Colocamos ele dentro do ônibus. Ele entra no ônibus, aí ele desce do ônibus. Fala, gente, esse ônibus não vai pro aeroporto. Eu falei, Átila, esse ônibus vai pro aeroporto. Teu nome é Aeropuerto. Ele vai pro aeroporto. Não vai. Aí a gente espera mais 20 minutos, passa outro ônibus aeroporto. Átila sobe no ônibus. O Átila sobe no ônibus. E o ônibus, aí ele desce de novo. Esse ônibus não vai pro aeroporto. Eu falei, gente, por que ele chama Aeropuerto? Se ele não vai pro aeroporto. Aí ele sobe no... Aí pronto, aí vem de novo outro ônibus. A gente, Átila, você vai até onde der. Pega nesse todos ônibus. os ônibus aeroporto Vai. que tiver. Aí o Átila, eu sei que o Átila foi nesse ônibus, entrou nesse ônibus. Quando menos espera, a gente aí começou a andar em direção à Casa Rosada. Quando a gente tava indo, de noite, tá? Quando a gente tava indo em direção à Casa Rosada, o Átila já tinha embarcado. De repente, o Átila toca no meu ombro. Arim, aquele ônibus não passa no aeroporto. Eu falei, não é possível que você tá aqui ainda. Nossa, um desespero, o Átila lá, um desespero. Aí a gente Ele juntou... perdeu? Então, a gente juntou as moedas, tudo. Que a gente tinha dinheiro, tudo que a gente tinha. Botamos ele num táxi. Pra ir-se embora pra lá. Aí, de repente, o Átila chega no aeroporto. De táxi. E aí, ele liga e fala assim, Arim, eu estou no aeroporto e não tem a minha passagem. Não. A passagem clandestina não tinha sido... A gente tinha pago e ela não tinha sido feita, emitida. Aí, eu tentando ligar pro Richard, @Richard de passagens clandestinas. Eu tentando falar com ele. E daí, quando é no outro, eu falei, Átila, vem-se embora pra cá, de novo. Pega um táxi e a gente se vira aqui pra pagar. E aí ele voltou de táxi.
E a gente pagou o táxi. Pronto, a gente ficou ficando sem dinheiro, cara. Foi assim, zerando mesmo. Vocês zerando... levaram o Igor pro buraco. O buraco, foi buraco. Igor querendo ver o leão, vamos ver o leão. Aí o Ventura falou, não, vamos ver Lacoste, vamos comprar Lacoste. Aí a gente foi comprar Lacoste, não fomos ver o leão. O Igor ficou puto da vida. Comprar na loja da Lacoste? Na loja da Lacoste que tem lá naqueles... Na Galerias Pacífico? Lá onde vende coisas. Eu nem me lembro mais o nome do bairro. Mas aí ele porque queria ir na loja da Lacoste, aí fomos na loja da Lacoste, o Igor ficou puto, falou, a gente veio comprar bosta de Lacoste e a gente não vai ver o leão, eu quero ver o leão. Enfim, não fizemos o passeio que o Igor queria. E quem salvou a gente dessa viagem foi o cartão de crédito do Ventura. O Ventura, ele chegou e falou, gente, eu tenho um cartão aqui que eu vou pedir pra minha mãe desbloquear ele. E aí ele ligou pra mãe e desbloqueou e a gente ficou vivendo nesse cartão, nesses dias. E aí o Átila teria que voltar. Quando é no outro dia de manhã, logo cedo, a gente descobriu que o Átila queria voltar pro Brasil no dia 25, porque no dia 26 ele ia ter um show de R$100 do Bruninho Mano. Você acredita? Um show de R$100 que ele ia ter em São Roque. Aí eu fiquei doida com ele. Eu falei, Átila, não é possível. Todo esse rolê. Aí eu sei que... Pausa, porque nessa hora... A galera em casa tá pensando assim, R$100 um show, e a gente pensando, R$100 um show. São tantos assim. Mas ele confirmou. Mas ele confirmou, exato. Beleza. Ele tava sendo responsável. Ele tava sendo responsável, enquanto eu deixei as minhas faxinas. Não, é porque a galera tudo. acha que, tipo assim, nossa, você é humorista, vou ganhar dinheiro e tal, não sei o quê. Cara, até você começar a ganhar dinheiro... Nem R$100, isso nem é de graça. O quê? A primeira vez que eu ganhei 50, eu dava pulos. Eu falava, caralho, eu ganhei 50 reais. Ajuda de custo, né? Nossa, foi a primeira vez que eu... Meu primeiro caixa foi R$250. Foi Olha! do Celso Pato. Louco, no PP tá Rio, bem. em Suzano. Foi a primeira vez que Meu eu ganhei primeiro R$250. cachê de eventos foi... a gente te leva. Então tá bom. Não. Foi uma carona. Essa daí foram várias. Desse tipo foram várias. Enfim. Aí eu sei que a gente consegue embarcar o Átila. Falei com o Richard, @Richard de Passagens Clandestinas. E aí ele conseguiu embarcar. Resultado, o Átila embarcou, tava tão cansado que ele chegou em casa, ele dormiu. Ele não foi no show de R$100. E até hoje eu sinto vontade de matar ele. Porque eu menstruei de nervoso. Eu juro por Cristo, eu menstruei de nervoso. 2 vezes no mês. Eu precisei gastar dinheiro. O Ventura, eu precisei me humilhar pro Ventura. Falei, Ventura, pelo amor de Deus, me compra um mods. Aí o Ventura comprou um mods. No cartão de crédito. No cartão de crédito que a mãe dele tinha desbloqueado. Olha, eu vou dizer, viu? É assim, foi pra vida dizendo assim, você tá louco? O que você tá fazendo da sua vida, Ariana? Volta pros teus rolês que esse daqui dá errado. Lembra quando você gastou 300 mil em Nova York? É, exatamente. Tá Aí quando vendo? cheguei nessa época eu pensei, puta, podia ter guardado uns 100 milzinho, né?